No vasto panorama das relações humanas, poucos conceitos foram tão estudados, desejados e mal interpretados como a liderança. Não é simplesmente uma posição hierárquica, nem a mera capacidade de influenciar os outros, mas algo mais profundo e esquivo: a habilidade de alinhar vontades diversas em torno de um propósito comum que transcenda os interesses individuais. A verdadeira liderança, em sua expressão mais elevada, torna-se um ato de serviço, não à própria ambição, mas há uma visão que merece ser perseguida coletivamente. A história nos mostra que os líderes mais duradouros não são necessariamente os mais carismáticos ou autoritários, mas aqueles que conseguiram articular um senso de missão capaz de ressoar no mais profundo do espírito humano. Desde os filósofos guerreiros da antiga Grécia até os inovadores sociais da nossa era, o denominador comum sempre foi a capacidade de ver além do horizonte imediato e guiar outros para territórios inexplorados. Como escreveu o teórico de liderança Warren Bennis, a liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. Mas essa transformação exige mais do que mera determinação. Requer sabedoria, vulnerabilidade e uma compreensão profunda da natureza humana. Existe um paradoxo fundamental da liderança. Assim, há uma tensão inerente no cerne de uma liderança eficaz: a necessidade de manter uma firmeza inabalável nos princípios fundamentais enquanto se preserva flexibilidade suficiente para se adaptar às circunstâncias em mudança. Estudos longitudinais do Center for Creative Leadership revelam que os líderes que perduram são aqueles que conseguem equilibrar essa dicotomia, que podem ser como carvalho em seus valores essenciais e como junco em suas estratégias. Essa paradoxo se manifesta em múltiplas dimensões, entre autoridade e empatia, entre visão de longo prazo e atenção aos detalhes imediatos, entre confiança em si mesmo e humildade para reconhecer os limites do próprio conhecimento. A neurociência começou a desvendar os mecanismos cerebrais subjacentes à liderança eficaz. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que os líderes transformacionais ativam redes neurais distintas ao tomar decisões, áreas associadas à teoria da mente, à regulação emocional e ao pensamento sistêmico se iluminam com particular intensidade. Isso sugere que a liderança não é meramente uma habilidade aprendida, mas uma forma de consciência desenvolvida, uma capacidade de manter múltiplas perspectivas simultaneamente sem perder o centro ético. Vamos agora examinar as 7 dimensões da liderança com propósito. A liderança orientada por um propósito autêntico manifesta-se através de 7 dimensões interligadas, cada uma essencial para guiar em tempos de complexidade e incerteza. Primeiro, a clareza visionária que se concretiza na capacidade de discernir e articular um futuro desejável que transcenda as circunstâncias presentes. Os líderes com propósito não se limitam a reagir ao ambiente, criam novos quadros conceituais que redefinem o possível. Como demonstrou o trabalho de Simon Sinek, as organizações mais inspiradoras operam do porquê para o como e o que não ao contrário. Em segundo lugar, a inteligência contextual, que é a compreensão profunda dos sistemas complexos nos quais se opera. Um estudo da Harvard Business Review que analisou mais de 1.000 decisões estratégicas descobriu que os líderes mais eficazes dedicavam 40% do seu tempo a entender o contexto antes de agir, em comparação com 20% de seus pares menos eficazes. Em terceiro lugar, a autenticidade radical. Aqui observa-se a coerência entre valores declarados e conduta observável. A pesquisa de Brené Brown sobre vulnerabilidade na liderança revela que as equipes permanecem mais comprometidas com líderes que demonstram autenticidade do que com aqueles que projetam uma perfeição inalcançável. Em quarto lugar, a ressonância emocional, concretizada na habilidade de sintonizar com os estados emocionais da equipe e guiá-los em direção a um clima psicológico ótimo. Daniel Goleman demonstrou que o clima de trabalho criado pelo líder explica até 30% da variação no desempenho organizacional. Quinto, a posse de coragem moral, entendida como a disposição de tomar decisões difíceis baseadas em princípios, mesmo diante da oposição. Os estudos de caso de liderança em crise mostram que essa dimensão faz a diferença entre a sobrevivência e o fracasso institucional. Sexto, a humildade aprendente, materializada na consciência constante de que a liderança é uma jornada de crescimento contínuo. Organizações com culturas de aprendizagem, segundo M. Edmondson de Harvard, superam consistentemente suas concorrentes em inovação e adaptabilidade. Por fim, em sétimo lugar, o legado gerador, que é a preocupação em criar condições para que outros liderem. Como observou Robert Greene-Lias em sua teoria da liderança de serviço, a verdadeira medida de um líder está no crescimento daqueles que o cercam.
Também é necessário refletir sobre a liderança na era da disrupção. O contexto atual apresenta desafios sem precedentes para o exercício da liderança. A velocidade da mudança tecnológica, a interconexão global e a crescente complexidade dos problemas exigem um novo paradigma de orientação organizacional. Pesquisas do MIT Human Dynamics Laboratory mostram que equipes de alto desempenho em ambientes complexos compartilham 3 características em sua liderança: padrões de comunicação densos e diversos, capacidade de equilibrar exploração e execução, e sensibilidade a sinais sutis do ambiente. Neste cenário, a liderança não pode mais ser concebida como uma função individual, mas como uma capacidade distribuída. As organizações mais resilientes são aquelas que cultivam liderança em todos os níveis, criando redes adaptativas onde a iniciativa e a responsabilidade são compartilhadas. Este modelo de liderança coletiva não dilui a autoridade, mas a multiplica, permitindo respostas ágeis a desafios imprevisíveis. Agora, vamos focar na parte de trás do espelho, na sombra da falsa liderança. Nem tudo que brilha no mundo da liderança é ouro. A história está repleta de exemplos do que o psicanalista Manfred Katz de Vries chama de liderança tóxica, caracterizada por narcisismo, falta de empatia e busca de benefício pessoal acima do bem coletivo. Pesquisas em psicologia organizacional identificam esses padrões disfuncionais como responsáveis por até 60% dos fracassos corporativos. O antídoto contra essas patologias do poder reside em sistemas de prestação de contas robustos, culturas organizacionais que valorizem a diversidade de pensamento e, acima de tudo, na formação de líderes com profundidade ética e autoconhecimento. Como afirmou o filósofo Platão em A República, o verdadeiro líder não é aquele que deseja o poder, mas aquele que o aceita como dever para com os outros. Em conclusão, e avançando em direção a uma prática reflexiva de liderança, podemos afirmar que desenvolver uma liderança com propósito não é uma questão de seguir fórmulas simplistas ou modelos padronizados. Requer aquilo que Donaldson chamou de prática reflexiva, a capacidade de aprender continuamente com a própria experiência, questionando pressupostos e ajustando abordagens. Os programas de desenvolvimento de liderança mais eficazes, de acordo com a meta-análise da Academy of Management, combinam 4 elementos: desafios progressivos, reflexão estruturada, mentoria personalizada e comunidades de aprendizagem entre pares. Na essência, liderar com propósito é tanto arte quanto ciência, tanto intuição quanto disciplina. É a capacidade de manter o rumo quando as águas estão agitadas, mas também de mudar de direção quando a bússola moral indica. Como escreveu o poeta Rumi, a liderança não é sobre se elevar acima dos outros, mas sobre elevar os outros junto. Em um mundo faminto por sentido e direção, essa forma de liderar, profunda, autêntica, geradora, pode ser nossa maior esperança para navegar o futuro.